Estão abrindo os editais aqui da cidade de São Paulo de fomento, Zé Renato, fomento à dança, vem aí para periferia, forró. Mas e aí? Essa é a única solução para a cultura na cidade de São Paulo? Salve, salve arteiras e arteiros, mais um vídeo aqui do canal da OK de Que, chegando para falar sobre os editais que agora abrem aqui no segundo semestre. Alguns já abriram, outros podem abrir ainda, outros têm aquelas verbas congeladas que dizem que vão tentar descongelar para rolar edital, mas já fica o alerta para esses que estão passando por esse momento, né, do descongelamento das verbas, para fazer a pressão, porque se logo mais se demorar muito, né? O governo tem essa mania de empurrando com a barriga exatamente para ficar em cima do prazo e falar agora não adianta mais, porque não vai ter tempo hábil para abrir o edital, para depois fazer a avaliação, para sair. Depois tem que ter o recurso até chegar o pagamento, que lembrando tem que ser até dia 31 de dezembro. Então essa mania de empurrar com a barriga para falar que não deu tempo, a gente tem que fazer pressão para fazer o máximo possível para que saiam esses editais que tiveram grande parte das suas verbas congeladas no começo do ano, certo? Para além disso, vem agora a discussão, uma reflexão que eu procuro provocar aqui com esse vídeo. A gente viu esse ano, né, a gente bater recordes e mais recordes de inscrições nos editais, né? O Fomento ao Teatro, por exemplo, teve mais de 160 inscrições para 13, né, no máximo, contemplados. O Prêmio Zé Renato, então, teve mais de 450 inscritos para 30 contemplados. Sem falar dos PROACs, que chegamos a ter editais do PROAC, aqui do estado de São Paulo, com uma relação de vagas, né, de premiados barra inscritos, de mais de 85, né, quase 85 projetos para uma contemplação. A gente chegou lá o edital das pessoas lá dos R$ 5.000 para sua aula com mais de 12 mil inscrições. Então fica a pergunta, será que editais é a melhor solução para a cultura no país? Eu não sei se vocês assistiram, mas durante a Feira das Formas Animadas a gente trouxe alguns países, alguns grupos de outros países, para a gente refletir um pouquinho sobre isso. A gente teve os casos ali da Alemanha e da Itália, por exemplo, que falaram muito dessa coisa da fundacionalização, né? A criação das fundações, como a gente tem aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo mais precisamente, mas temos no estado também, né? As associações como a APA, por exemplo, e aqui na cidade de São Paulo a gente tem a fundação do Teatro Municipal, onde só essa fundação recebe 130 milhões, enquanto o Fomento ao Teatro, para vocês terem uma relação aí, recebe 18 milhões. Então quer dizer, todo o Teatro de São Paulo tem um investimento de 18 milhões para o Fomento, enquanto só a fundação do Teatro Municipal, que ali fala da orquestra do balé da cidade de São Paulo, principalmente, tem 130 milhões. Então não se tem dinheiro ou se investe o dinheiro onde quer, né? O pouco dinheiro que tem. E aqui, como eu disse, no estado de São Paulo, a gente tem a APA, por exemplo, que é responsável pelo circuito cultural paulista, que tá, ninguém sabe como é que tá, a virada cultural paulista e outros programas do estado de São Paulo, que também acaba recebendo uma verba direta para uma programação própria, né? E aí a programação de um circuito cultural paulista, que envolve todo o estado de São Paulo, acaba ficando na mão da decisão de meia dúzia de pessoas, quando muito, né? Quando não tem só uma ou duas pessoas que acabam ali programando todo o circuito cultural da cidade de São Paulo. Então fica a pergunta, é a única solução? A gente tem o caso da Rússia, por exemplo, que eles nem entenderam desde quando funciona como funciona na Rússia. Porque eles disseram que lá é o seguinte, quando você monta uma companhia de teatro, por exemplo, e volto a dizer, eu uso muito exemplo de teatro porque eu trabalho com teatro, então para mim é mais fácil de visualizar. Mas façam os paralelos. Quando você monta ali a sua companhia de teatro e com o passar dos anos ela começa a receber um reconhecimento do público e da crítica do país, automaticamente esse grupo já passa a receber um subsídio do governo, onde ele não compete com outros grupos. Ele vai simplesmente argumentar com o governo, prestar contas e recadastrar ideias e projetos para o ano seguinte, como por exemplo festivais. Muitos teatros na Rússia fazem festivais exatamente por isso, porque eles têm uma verba do governo para fazer isso. Então eles sempre vão discutir com o governo quanto será o montante do próximo ano e não vai ficar concorrendo entre si.
Porque o que a gente vê aqui no Brasil é que a gente fica perdendo muito tempo querendo ter ideias geniais para criar projetos mirabolantes para conseguir vencer essas competições que ficam cada vez mais desumanas, né? Porque se você pegar, por exemplo, mais uma vez, o Prêmio Zé Renato com 450 inscritos, o nosso projeto aqui do OKDQ ficou em 50, vamos falar assim para todo mundo entender. Ficou em 50. Você vai falar que um projeto que de 450 ficou em 50 é ruim? Ou que ficou em 31º é ruim? Então acho que está mais do que na hora de nós brasileiros começarmos a pensar em novos formatos de subsídios do governo, né? De entrada de dinheiro para as produções, para as companhias, para os artistas estáveis aqui que ficam correndo atrás de editais, ainda mais nesse ano que a gente não tem Sesc, não tem PROAC CMS, tá difícil captar, tá difícil fazer temporada, tá difícil contar com a venda de quadros, etc, porque tá todo mundo sem saber até onde vai essa pandemia. Todo mundo correu para os editais e escancarou um grande problema de algo que era assim, faz o edital que é mais fácil, a gente distribui um pouco de dinheiro e fala que está ajudando. Mas hoje a gente vê que esse milagre dos recordes de inscrições do PROAC não é algo para se vangloriar, e sim para perceber que a verba investida na cultura no país é pífia, é menos de 1% no estado. E aqui na cidade de São Paulo também, que se vangloriam de seus maiores investidores. Imagina o resto do país. Mas fiquem ligados, eu vou tentar ainda provocar essa discussão, porque nessas mesas da Feira das Formas Animadas, quem participou ali da mediação fui eu, o Thiago da cooperativa e também o Zé Renato, o produtor, o popstar do canal, como eu gosto de dizer. E a gente ainda quer sentar para conferir e também refletir um pouco sobre esses formatos que a gente ouviu da Alemanha, da Itália, da Índia também, que tem muitos grupos tradicionais que recebem ali a verba para continuar fazendo teatro tradicional indiano, e da Rússia e da Albânia, que tem essa estatização, cada um no seu formato. Então a gente vai querer amarrar tudo isso aí para ver como a gente pode trabalhar melhor e com mais possibilidades de a gente se dedicar ao trabalho e não só na competição. Porque enquanto a gente fica competindo entre a gente, isso é uma arte da guerra, a gente divide para conquistar. Enquanto a gente briga entre nós, a gente não reclama com o governo sobre novas possibilidades. E essa briga acirrada que vem nesses editais me fez lembrar de uma frase do grande mestre que ele vivia falando sobre essas grandes competições e essa vontade de desistir. Ele sempre dizia: eu prefiro morrer do que perder a vida. Nos vemos no futuro. Tchau, galera!